para a gente começar o nosso papo, eu quero começar compartilhando um pouco sobre a minha trajetória com vocês. Porque nós temos aqui presentes pessoas que estão comigo pela primeira vez. Então, pode ser que tem pessoas que não conhecem muito sobre a minha jornada. E aí eu quero começar com uma foto, uma não, acho que eu coloquei duas, de Isabela Fã do passado, que é daquelas para vocês se arrepiarem. E aí, quem está no Instagram vai perder as imagens de Isabela Fã do passado. Olha só, Isabela Fã do passado de 3 anos atrás. Essa sou eu. E já sofri bastante, então, com as crenças que eu tinha ao meu respeito. Já sofri bastante por conta dessa autoimagem. E aí, nessa época, como que era a minha vida? Como que eu era aí há 3 anos atrás? Primeiro, eu não gostava de me olhar no espelho. Eu fugia do espelho, essa é a verdade. Eu fugia de tirar fotos, eu fugia de gravar vídeos. Eu tive que fazer uma leve escavação aí para encontrar essas fotos. E o vídeo que eu vou mostrar para vocês também já já. Nessa época, eu sabia que eu não estava muito feliz com o meu corpo. Mas, todas as vezes que eu chegava na academia, me vinha uma sensação de que aquele lugar não era para mim, sabe? Eu me sentia um peixinho fora d'água na academia. E aí eu chegava e eu já ficava doida para ir embora. Consequentemente, eu tinha dificuldades aí de mudar o meu corpo, de emagrecer. Nessa época também, eu já sabia que eu queria muito empreender no digital, porque eu estava passando ali alguns apertos financeiros e eu via que muitas pessoas estavam ganhando dinheiro no digital e eu falava, gente, o digital é o caminho. Só que como que eu, que tinha uma autoimagem de que eu não conseguia gravar vídeos, eu nunca tinha gravado um stories em toda a minha vida. Então eu não me achava capaz de empreender no digital. Eu tinha uma autoimagem que não me permitia fazer isso nessa época. Além disso, compartilhei antes que eu não tinha dinheiro para nada. Então, eu estava naquele período que eu repetia o ciclo de menos R$500 na minha conta. Todo fim de mês, Isabela Fã terminava com o quê? Menos R$500 lá no saldo do Banco do Brasil dela. Independente de quanto eu ganhasse, meu pai podia me mandar dinheiro. Provavelmente você já escutou eu contando essa história. E no final do mês estava lá menos R$500 na conta. E aí, eu sempre dizia que iria emagrecer, porque eu estava incomodada com o meu corpo, mas continuava ali comendo miojo, McDonald's, comendo porcaria. Nessa época, estava fumante. Coitada de minha mãe. Sofreu nessa época, quando viu que Isabela Fã estava fumando. Por quê? Porque eu estava um caos internamente. Eu estava uma zona internamente. O meu emocional estava completamente desestabilizado. Eu me sentia infeliz comigo mesma, não me sentia merecedora, e isso se refletia nos meus resultados, inclusive no meu ambiente. A minha casa era uma grande bagunça, era uma grande zona e era só um reflexo do que estava dentro de mim. Aí está a Isabela Fã do passado. E aí, nessa época, eu tinha muitos sonhos, mas não conseguia dar partida neles, né? E achava que tinha algo de errado comigo. Só que, na verdade, não tinha nada de errado com a Isabela Fã. Tinham coisas erradas com a forma com que eu me enxergava. Tinham coisas erradas na minha autoimagem. E isso se refletia nos meus comportamentos, nos meus hábitos e nos resultados da minha vida. Ou seja, de novo, não tinha nada de errado comigo. Não tem nada de errado com você. Tem coisas erradas na forma com que você se enxerga. Assim como tinham coisas erradas, era na minha autoimagem. Perfeito? E aí, pode ser que você não sabe o que é autoimagem, e aí eu vou te explicar aqui, porque eu preciso colocar todo mundo na mesma página, certo? Então, vamos lá. O que, no fim das contas, é essa tal autoimagem? Autoimagem, meus amados, é basicamente a forma como você se enxerga, né? São as crenças que você tem ao seu respeito. Então, eu falei aqui para vocês que eu não me sentia merecedora, isso estava relacionado à minha autoimagem da época, que eu não levava jeito para vender, que eu não levava jeito para gravar vídeos. Tudo isso é autoimagem. É a imagem mental que você carrega de si mesmo. Então, você tem uma imagem na sua cabecinha que te representa, vamos dizer assim. É a forma como você se descreveria para uma outra pessoa. E essa autoimagem está muito relacionada ao que a gente cresceu escutando. Então, o que seus pais falavam ao seu respeito, o que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, aquela professora da escola, aquele professor da faculdade. A gente vai escutando muitas coisas, né, ao nosso respeito. E tudo isso vai formando a nossa
Autoimagem. Resumo, sua autoimagem é a sua programação. Por isso que, quando você começa a emagrecer ou ganhar massa magra, ganhou ali seus quilinhos de músculo, se você não altera a sua programação interna, você perde. Quando você começa a faturar mais dinheiro, se você não altera dentro de você a sua autoimagem, você perde o dinheiro, começa um relacionamento maravilhoso, depois perde a pessoa. Enfim, porque a sua autoimagem é a sua programação, é o referencial da sua mente, o referencial do cérebro eletrônico, vamos dizer assim, que tem aí dentro de você. Perfeito? E aí, beleza, Isa. Entendi. Agora vamos lá. Me conte como que eu mudo isso. Já percebi que eu tenho padrões que se repetem aí na minha vida. Me ajuda, então, Isabela Fão, a mudar isso dentro de mim. E aí, eu vou passar aqui para vocês 5 passos. 5 passos práticos de como vocês podem começar a mudar essa programação interna que vocês têm. Essa autoimagem de vocês. Já adianto o quê? O quinto é o melhor de todos. Adianto que vocês nunca viram o quinto em lugar nenhum, porque fui eu que criei. É de Isabela Fã. E já adianto que não vão ser coisas repetitivas, básicas, que vocês veem em todo lugar, tá? Primeira recomendação que eu te dou é o seguinte. Não sei se vocês já ouviram falar sobre modo luta ou fuga. Talvez quem é da área da saúde já escutou falar sobre modo luta ou fuga. Mas é basicamente, são algumas reações fisiológicas, né, que acontecem no nosso corpo quando estamos na presença de alguma coisa aterrorizante ou ameaçadora. Imagina que você está na floresta e aí tem um leão vindo atrás de você. O que acontece? Seu coração acelera, seu pelo fica todo arrepiado, você ganha energia do além para sair correndo e fugir do leão. Show? E perceba que não necessariamente precisa ser um leão. Pode ter sido algo que você achou que era o leão. Então, ou é algo real, de fato, um leão de verdade, ou é algo que você imaginou, certo? Esse modo, isso é o modo luta ou fuga. Essas reações que acontecem no nosso organismo. E são liberados hormônios, tá? Como adrenalina e cortisol. E aí nós, seres humanos, temos isso. Os animais têm isso também. Só que qual é o ponto? Vocês, adultos, estão com o modo luta ou fuga ativo o tempo inteiro. Você não desliga o seu modo luta ou fuga. Ou seja, você passa o dia inteiro preocupado com o boleto que você não vai conseguir pagar, você fica o dia inteiro estressado com o seu chefe do trabalho, e aí você chega em casa e se irrita com o seu filho, e aí você precisa sair correndo porque o ônibus está passando, você vai perder o horário do ônibus, e meu Deus, que horas você vai fazer a janta? Você passa o dia inteiro nesse modo socorro, desespero, perigo. Você passa o dia inteiro assim. Então, você ativa esse modo luta ou fuga e você não desliga isso. E o que acontece? Isso significa que na sua mente você está o tempo inteiro nutrindo imagens de desespero, de eu não vou conseguir, de eu não vou dar conta, de socorro, mais um problema na minha vida. E aí você vai nutrindo essa autoimagem deturpada sua. Tem muitas pessoas que falam para mim, Isa, mas eu não sei como que eu criei essa minha autoimagem. Meu filho, você passa o dia inteiro estressado, desesperado, com imagens de, meu Deus, não vou dar conta mais uma vez, socorro. E você não sabe como você criou essa sua autoimagem deturpada? Então, quando eu falo sobre cuidar de você a cuidar do seu faturamento, está relacionada a essa questão de autoimagem também. Por quê? Você não precisa passar o dia inteiro com seu modo luta ou fuga ativado com imagens mentais de desespero na sua cabeça. Assim, você vai estar criando uma imagem deturpada sua. Perfeito? Então, você criou e continua criando uma autoimagem indesejada por meio desse tal modo luta ou fuga. Então, lembra do mantra. Cuidar de você é cuidar do seu faturamento. Fora isso, você fica remoendo os seus erros do passado o tempo inteiro na sua cabeça. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso, porque eu já fui assim. Então, você está apertado financeiramente, está chegando o fim do mês, e aí você começa. Meu Deus, para que eu fui gastar aquele dinheiro com aquelas brusinhas? Para que eu fui gastar tanto dinheiro naquela viagem que eu fiz? Meu Deus, mas por que eu não economizei? Por que eu gasto tanto dinheiro assim? Por que o dinheiro não para na minha mão nunca? Você percebe que você está repetindo uma autoimagem deturpada? Você está fortalecendo cada vez mais essa crença de que você não sabe juntar dinheiro, de que você não consegue economizar, e você faz isso sem perceber. Você não percebe, mas você está deturpando a sua autoimagem todo dia, o dia inteiro, porque você fica com esses diálogos internos destrutivos, vamos dizer assim. Você fica revivendo o seu erro todo dia, o dia inteiro.
E cada vez mais você está fortalecendo uma autoimagem que te prejudica, fortalecendo as suas crenças ruins sobre você mesmo. Então, fica aqui a minha recomendação. Tome muito cuidado com o que você nutre na sua mente ao longo do dia, com a forma como você conversa com você mesmo. Você teria um amigo assim, que fica esfregando na sua cara os erros que você cometeu? Você teria um amigo que fica falando, viu? Não conseguiu fazer dieta de novo. Nossa senhora, aí não consegue cumprir com os compromissos. Fala que vai começar a academia e nunca começa. Nossa senhora, é incapaz de parar de fumar mesmo. Não sabe nem falar para 10 pessoas. Você teria um amigo que fica te criticando o tempo inteiro, que fica esfregando na sua cara os seus erros do passado? Provavelmente não. Então, por que você faz isso com você mesmo? Show? Então, fica aí mais uma sugestão. Cuide do que você nutre na sua mente, se liberte um pouco dos erros que você cometeu no passado, se perdoe. Auto-perdão é uma coisa muito poderosa, muito, muito poderosa mesmo, inclusive para você parar de repetir esses ciclos na sua vida que você odeia, tá? Então vamos trabalhar o auto-perdão. Importante. Além disso, terceira coisa, uma recomendação, um passo aí que eu sugiro para vocês. Você precisa, na sua mente, ganhar muita clareza de quem é a pessoa que você quer se tornar. Então, beleza, eu não estou feliz com a minha conta bancária, não estou feliz com meus relacionamentos, não estou feliz com o meu corpo, com a minha saúde. Então, ok, quem é a nova pessoa que você quer se tornar? Qual é essa nova autoimagem que você quer ter? Quais são as novas crenças que você quer? Como que essa nova pessoa pensa, sente, como que ela age? Tenha muita clareza dessa pessoa que você quer se tornar. Aquela Isabela que eu mostrei para vocês no início da nossa live, eu não estava feliz com a forma como eu era. Comecei a estudar sobre mentalidade, eu criei uma nova pessoa primeiro na minha mente. Então, eu quero ser assim, assim, assado, eu quero agir dessa e dessa forma. E eu mantive isso na minha cabeça, visualizei isso pelo tempo necessário e isso facilitou com que eu tivesse comportamentos diferentes. Eu trouxe aqui para vocês não, já eu vou mostrar. Mas eu tinha, inclusive, referências, e aqui é mais uma recomendação que eu te dou, de quem eu queria me tornar. Mas não foi só eu que fiz isso, tá? Anitta. Quem conhece a Anitta? Anitta, na verdade, é uma personagem criada pela Larissa. Não sei se vocês já assistiram o documentário dela, mas ela conta que a Larissa passou por um abuso sexual e a partir daquele momento ela determinou: eu vou ser uma nova pessoa, muito segura de mim mesma, vou ter muito sucesso profissional e vou criar essa pessoa que vai se chamar Anitta, inclusive. E vai ser uma pessoa muito autoconfiante, etc. Assim surgiu a Anitta. Gisele Bündchen era extremamente tímida na frente dos fotógrafos. Só que ela sabia que ela tinha um potencial. As pessoas diziam isso para ela, que ela tinha um potencial muito grande de ser uma modelo rica, famosa. E aí ela falou o quê? Vou criar uma personagem chamada Ela. Tinha um nome, Ela. E ela era super... Ela era ótima. A personagem, Ela, era super segura na frente dos fotógrafos. Ela se visualizava assim. E, olha só, começou a se sentir muito mais confiante ao passar pelas passarelas. Isabela Fon tinha referências. Então, eu tinha referências, outras pessoas que eu me inspirava e eu ficava olhando para isso. Isso me ajudava. Isso me ajudou a trazer clareza na minha mente de quem eu queria me tornar. Se você é meu aluno, você já ouviu eu falando inúmeras vezes sobre riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes é muito importante na nossa visualização, é muito importante para a nossa mente. E ter referências te ajuda nessa riqueza de detalhes. Quinto passo é o quê? É o mínimo eu viável. Mínimo eu viável. Duvido que você já ouviu falar sobre mínimo eu viável, porque fui eu que criei há pouco tempo atrás. Talvez você já tenha escutado falar sobre mínimo produto viável, MVP, certo? Então, quando alguém quer lançar algo novo no mundo, um produto novo, essa pessoa cria um mínimo produto viável, algo que ela consegue lançar aí no mundo sem muita dificuldade. E aí, o que você vai fazer? Você vai ganhar clareza da pessoa que você quer se tornar, como que ela pensa, sente, se comporta e etc. E aí você vai refletir. O que eu, nas minhas condições de agora, consigo fazer para me aproximar dessa pessoa? Esse mínimo eu viável vai te permitir se tornar uma nova pessoa no menor tempo possível. Então, beleza. O que eu posso fazer hoje para me aproximar desse meu novo eu?
que eu posso fazer hoje para ir desbloqueando essas travas que eu tenho, esses meus medos e inseguranças que eu tenho? Pode ser algo minúsculo, mas qual que é a ideia? Você agir para isso enviar uma mensagem para sua mente de estou me aproximando do que eu quero. Por quê? O nosso mundo físico, ele alimenta o nosso plano mental, certo? Então, e vice-versa, né? Então, beleza, eu quero começar na academia, você se visualiza indo para a academia, isso te dá forças para agir, inclusive. E quando você vai na academia, você reforça uma autoimagem de olha só como eu sou disciplinado, vim na academia de novo. Vocês concordam comigo? Então, as nossas ações reforçam algo na nossa mente. O plano físico reforça algo na nossa mente. Então, a ideia desse mínimo eu viável é exatamente isso. Você fazer pequenas ações que vão reforçar uma autoimagem mais positiva. Espero que vocês coloquem em prática esses 5 passos. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo, de teoria de mentalidade, o mundo está cheio. Vocês precisam é praticar. Vocês só vão ver que isso daqui funciona quando vocês aplicarem na vida de vocês. E eu garanto que o processo é matemático, porque é baseado em leis. Perfeito? Funciona em 100% dos casos.